É hora do agro. E a nossa prosa boa de lida hoje não vai trazer nenhum convidado. Essa semana perdemos um grande amigo, Márcio Vinícius Moraes. O Márcio, conhecido por muitos como o Márcio da Certificadora Pantanal, já foi nosso entrevistado aqui, nos nossos primeiros entrevistados, ainda quando o programa era na rádio. Em 17 de agosto de 2024, nós entrevistamos o Márcio. Márcio, que é produtor rural, pecuarista, né? Sócio fundador, diretor da Pantanal Certificadora. Ele era conselheiro de administração do Sicredi, ex-diretor do Sindicato Rural. Foi um dos produtores que capitaneou uma das chapas que concorreu à presidência do Sindicato Rural no final do ano passado. Enfim, além de tudo, um grande amigo, um pai de família exemplar. Deixa a esposa, Carol, 2 filhas. Deixa uma legião de amigos que vão sentir muita falta dele. Eu, particularmente, que tinha ele como um amigo e um companheiro de pesca também. Vai ficar na memória aqueles momentos felizes, as brincadeiras. Enfim, em homenagem a você, Márcio, que eu tenho certeza que está do céu cuidando da sua família, cuidando dos amigos, olhando por nós. A você que partiu de forma tão breve, novo ainda, com 50 anos de idade. A você nós fazemos nossa homenagem hoje, reprisando o programa em que você foi entrevistado. Aquele mesmo programa que você acreditou no nosso programa. Nós estávamos apenas começando, foi o 3º programa, Hora do Agro. Estávamos ainda com o nosso saudoso Gino Rondon comandando, o Robson e eu. E você foi lá, com sua generosidade, compartilhar conosco sua experiência, falar um pouco do seu negócio e falar de agronegócio, que era a sua paixão. Então, para você, Márcio, um abraço. Que você esteja na companhia de Deus agora, olhando por nós. E vai ficar a saudade eterna, mas também as lembranças de uma grande amizade e de bons momentos. A você, nosso ouvinte, nosso telespectador, fique aí com esse episódio que vai ficar marcado para a história do Hora do Agro. Fique com Deus. Começando aqui pela 105, mais um programa Hora do Agro. Comigo, Gino Rondon, Dr. Leonardo Rezende, jornalista Robson Moraes e hoje, Dr. Marcos Vinícius, da Certificadora Pantanal, é o nosso entrevistado. Márcio Vinícius e o Silas, que é o nosso responsável técnico, e a Edna Rondon do comercial. Vamos fazer um tintim aqui para começar. Saúde para todos. Programa, um cafezinho quente. Se vocês souberem o quanto esse café tá gostoso. Eu não posso contar ainda que café é esse. Mas dá água Mas na vai boca, por mim. dá. Tá bom, hein? Dá água na boca, dá. Programa Hora do Agro até às 7 aqui pela 105 FM. Sempre numa gentileza. Hoje nós temos aqui os parceiros, além da entrevista com o Márcio Vinícius, diretor comercial da Pantanal Certificadora, oportunidade para você se atualizar sobre o agronegócio com um dos maiores especialistas da área. E o nosso programa tem a parceria, a gentileza da Nutripura, ícone em nutrição animal, pastagem, que ao longo dos mais de 22 anos baseado em alicerce forte, que a levou a grandes conquistas e expansão geográfica, construção de uma nova fábrica, aquisição das lojas A Ruralista, formação do Conselho Técnico, realizações de simpósios, criação do Centro de Pesquisa Nutripura e do programa Canivete, que a diferencia no mercado da agropecuária. Nutripura você pode conhecer
bem mais dela através do site nutripura.com.br e também a Cel Agro. Um dos motivos do sucesso, né, da Cel Agro, como da Nutripura, é o trabalho com muita credibilidade, com muita dedicação, e também já parceiro do nosso programa desde o início desde o programa passado. Inclusive o Leonel já foi entrevistado aqui no programa. Leandro, semana passada foi a vez do Luciano da Nutripura, e hoje nosso super entrevistado é o Márcio Vinícius. Doutor Leonardo, agora bom dia, né? Tudo bem? Bom dia, Gino. Bom dia, Robson. Bom dia, Márcio. Bom dia. Obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Bom dia, dona Edna. Bom dia, Silas. Bom dia para nossa audiência. Bom dia, Rondonópolis. Beleza, bom dia, Robson Moraes. Bom dia, Rondonópolis. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia, nossa audiência. Poucas coisas empolgam tanto às 6 da manhã como a voz do Dr. Leonardo logo cedo no grupo. Vamos pra cima, vamos no pique. Deixa eu dar um recado, Gino, para quem nos ouve, rapidamente. Nós estamos aqui ao vivo no rádio, gente. Lá na nossa página no Instagram, se você acessar programa Hora do Agro, você encontra o link para ouvir o nosso programa pela internet, tá? Nós ainda estamos sem a live. Nosso menino de ouro, Silas Davis, está resolvendo isso com a Meta Brasil, porque o senhor Mark Zuckerberg não nos deixa entrar ao vivo. Mas nós vamos resolver, vamos para cima. De qualquer forma, nós estamos ao vivo no rádio. Lá no nosso perfil do Instagram tem o link para você ouvir o programa na página de rádio de todo o Brasil. E lembrando também, gente, que nós estamos no YouTube. Sempre às quartas-feiras o programa que é exibido aqui no rádio vai pro ar também no nosso canal oficial. Procure lá no YouTube, programa Hora do Agro, você já vai encontrar o programa da semana passada, já postado a entrevista com o Luciano, e o programa de hoje, quarta-feira, 19 horas, também vai para o YouTube, tá certo? Maravilha, Robson, pelo recado. Vamos começar o nosso bate-papo. Márcio Vinícius, da certificadora Pantanal. Gostaria, primeira pergunta, qual o funcionamento, o que é a rastreabilidade, para quem não conhece, para quem está ouvindo o programa, para você que está aí no seu sítio, chácara, fazenda, no carro, indo para a fazenda, avião, sabe que tem avião também que vem sintonizado da 105, pega como localização, onde você estiver, em casa. Obrigado primeiro pela audiência, agradecer a Deus, Dr. Roberto Torres, doutora Gracelise Torres, por dar continuidade a esse legado do saudoso e querido Antônio Ribeiro Torres. Hora do Agro já começa então querendo saber, doutor Márcio, o que explica a rastreabilidade, a certificação, tá? Como é que funciona? Um pouco da história também da certificadora Pantanal. Sim. Bom dia, Gino, bom dia, Robson, bom dia, Leonardo. É um prazer, bom dia, ouvintes da Rádio 105. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos lá. O conceito de certificação, ele é muito antigo. Ele é recente no Brasil, mas ele é antigo nos países como na Europa e outros continentes, né? O conceito de certificação, para falar de certificadora, eu tenho que falar do conceito de certificação. A certificação é uma garantia de terceira parte, Gino. Alguém produz e alguém consome. E nem o atravessador ou quem produz pode atestar, pode garantir a qualidade desse produto, processo ou serviço. Então, por isso existe uma certificadora para testar esse processo da produção ao consumidor. De onde vem, queria entender mais, Márcio, de onde vem... Robson, Oi. Nós estamos com um probleminha no microfone? Nesse microfone. O microfone eu vou aproveitar aqui. E agora? Pode falar, doutor. Márcio, conta pra gente o seguinte, você está falando da certificação, que é de terceira parte. Quando a gente fala de certificação, como que o nosso ouvinte pode ver se um produto é certificado? Tem como ele, lá na gôndola do mercado, quando ele for comprar um produto, uma carne, ele tem como identificar se esse produto é certificado, ou seja, se tem uma terceira parte, no caso uma certificadora,
como a Pantanal, que diz para ele, ó, esse produto aqui tem uma origem de qualidade, o animal foi bem cuidado, por exemplo, ou tem as devidas práticas de manejo. Tem como ele identificar isso ou é difícil? Isso aí, quem vai identificar isso é só o frigorífico, é só a indústria? Ou para nós, para os nossos ouvintes, eles conseguem ver isso, essa questão da certificação? Sim, os produtos que são certificados, geralmente, ele vai ter os selos oficiais, né? Principalmente do Inmetro ou do Ministério da Agricultura. As certificadoras, elas são conhecidas como organismo de certificação de produtos ou processos. Uma certificadora, para ela poder atuar, ela tem que ser credenciada aos órgãos competentes. No meu caso, que é do agronegócio, nós somos credenciados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desde 2005, está fazendo 19 anos, e somos acreditados pelo Inmetro, que por sua vez é acreditado pelo IAF, que é o órgão de certificação internacional. Então nós temos essa acreditação do Inmetro. Todos os produtos que são certificados, eles levam esse selo do Inmetro e nele está escrito o número do organismo de certificação. Para dar um exemplo para vocês, por exemplo, brinquedo de crianças, para-brisa de carro, não é o nosso mercado. Aqui, porque nós não temos indústrias aqui no Mato Grosso desse tipo, mas todos eles levam o selinho lá que tem o I e o N do Inmetro. Se você olhar no para-brisa do seu carro, lá vai ter um selinho do Inmetro e o número da certificadora, do organismo de certificação que atesta a qualidade daquele produto com relação à especificidade técnica, né? A minha dúvida estava muito dentro de como se tornar uma certificadora. A certificação, ela é um selo de qualidade. A Pantanal atesta, a partir do momento em que ela certifica, ela atesta que aquele processo, que aquela estrutura está apto, tem qualidade. Como se tornar um certificador? Porque passa por uma relação de credibilidade, passa por uma série de processos. Você falou de buscar isso junto ao Ministério da Agricultura, junto aos governos. Não é tarefa simples, até porque nós estamos falando de uma relação de credibilidade, o que significa confiança. Ou seja, é uma responsabilidade de um tamanho e tanto. Ser um certificador, né? Isso. A nossa empresa, nosso organismo de certificação, ela tem sede aqui em Rondonópolis. Quando nós somos credenciados pelo Inmetro e pelo Ministério da Agricultura, existiam em torno de 82 certificadoras atuando no Brasil, no meu segmento, que é a Sisbov, que eu vou falar mais à frente, que é esse serviço de certificação de bovinos, né, e bubalinos. Hoje existem 17 certificadoras a nível de Brasil, e nós somos de Rondonópolis mesmo, não somos filiais, nós somos matriz aqui em Rondonópolis. Estamos em outros estados, como em Campo Grande, e fazemos 5 tipos de certificação. Nós certificamos a pecuária, para falar uma linguagem mais simples, para o pessoal entender, aqueles brincos amarelos na orelha do boi, eles são significado que aquele animal é certificado e ele vai correr toda a informação da produção durante o abate até o consumidor. Então nós fazemos essa certificação da pecuária. Nós também estamos habilitados para fazer a certificação de unidades armazenadoras, que são armazéns que ele armazena para terceiros, para os seus vizinhos de fazenda, ou armazenam e comercializam com a Conab. É obrigatório ser certificado. Nós certificamos também para o Ministério da Agricultura do governo chileno uma produção de carne específica dentro de frigoríficos brasileiros, que nós certificamos e atestamos a classificação das carcaças, o armazenamento nas câmaras frias e o transporte sobre rodas, que é câmaras frias também até o Chile. Certificamos também um programa do governo do Mato Grosso do Sul, que chama Novilho Precoce MS. Nós certificamos dentro da indústria, que é uma classificação semelhante a essa do Chile, que segue a mesma normativa do Ministério, e onde tanto o produtor quanto o frigorífico recebem incentivos, benefícios fiscais para exportar um animal de mais qualidade. E certificamos também
agora a pedido de algumas redes de carnes do varejo e frigoríficos, uma certificação socioambiental, que ela vai além do CISBOV, que é essa colocação de brincos na orelha. Ela certifica a parte ambiental da propriedade, da porteira para dentro, a parte ambiental e a parte social, a parte que contempla contratação de funcionários, enfim, bem-estar dos funcionários, escolaridade dos filhos. Você sabe que quem vai ao supermercado, quem compra, não imagina o quanto cada etapa desse processo, e aí estou falando de toda a cadeia que envolve o agro e no caso a certificação, o quanto cada etapa é de uma responsabilidade gigantesca e rigorosa do ponto de vista, evidentemente, da certificação, da qualificação. Quando vem a Pantanal e coloca ali o seu selo, dizendo está tudo certo, está tudo bem, podemos avançar para a próxima etapa, quem vai ao supermercado não imagina, em todas as etapas. Aqui você citou algumas que passam por todo o processo dessa cadeia, quer dizer, o aspecto ambiental, a qualidade do que está sendo produzido, a maneira como está sendo feito, o manejo como está acontecendo. É bom a gente trazer para quem está nos ouvindo, para quem está com a gente na audiência, que nada é simples, é tudo muito complexo e, bom, até por isso que a gente consegue hoje sermos consumidores de um produto de qualidade, temos um estado de qualidade, temos produtores atentos e também de qualidade. Isso não é, dentro e fora do Brasil, você citou o Chile, né? Isso não é pouca coisa não, gente, isso é muito, de um tamanho imenso. Parabéns, viu, Márcio? Obrigado. Como é que a pessoa, a partir de existe, Márcio, uma quantidade, por exemplo, eu tenho uma pequena propriedade, tenho uma certa quantidade de cabeça de gado, de boi, de vaca e tal. Existe um mínimo para começar a ter a certificação ou é de acordo com o produtor? Você já citou que é exigido pelo Ministério da Agricultura, em alguns casos o mapa exige. Qual o critério para a pessoa ter que buscar uma certificadora, Márcio? Gino, o critério mínimo, assim você comentou, é a vontade de fazer, entendeu? O produtor ele tem que fazer, logicamente, obviamente, as contas, né, do custo da certificadora, do elemento de identificação que são os brincos, os plásticos da orelha do animal. No caso, tô falando especificamente do CISBOV, da pecuária. Uhum. Fazer essa conta dele de viabilidade, né, da propriedade, né, quantos animais que ele tem, quanto que custa por cabeça e a vontade de fazer. Você tem que gerar uma rotina na propriedade, onde todas as comunicações você comunica, assim como você comunica o órgão de defesa sanitária, que é o INDEA, você comunica também a certificadora. Então você comprou, é um evento que você comunica. Você vendeu animais, você comunica. Morreu e nasceu, a mesma coisa, né? Eu costumo dizer para as pessoas entenderem de uma forma mais fácil que quando você tem a propriedade certificada, cada embarque é como se você embarcasse mercadorias do supermercado. Cada animal leva uma identificação única e um código de barra. No embarque, seja de 20 animais, num caminhão, de 40, de 50, enfim. Quando você fecha a carga, todos os animais foram bipados, aquele código de barra, ou com leitor de código de barra, ou com bastão de RFID, né? Quando o animal tem chip, no caso, quando o produtor opta pelo chip. E aí, quando fecha a carga, sai uma relação desses animais, vamos dizer, dessa mercadoria, igual ao supermercado. Ele emite junto, né, a guia de transporte animal, a nota fiscal e acompanha a relação desses animais. Essa relação dos animais segue para o frigorífico e vai seguir dali para frente, quando esse animal for abatido, for desmanchado, né, e for até nos containers, até no país que ele chegar. É o currículo de destino, dele, sabe? Isso. Todo histórico se é dele, macho, que é de qualidade, tudo. Isso aí, se é macho, se é fêmea, como que foi produzido, de que propriedade, de que município que veio. Isso é bacana quando a gente vê isso na prática. O Márcio falou bem
Depende do tamanho, você não depende do seu tamanho como produtor. Nós tivemos aqui semana passada o Luciano falando sobre os 6 anos, lembrando aqui, e um deles é gestão. E quando você fala gestão de número, você fala de ter controle do que você tem na sua propriedade. Então não importa se você tem 20 animais, se você engorda um caminhão de boi por ano, às vezes você trabalha com leite, você tem lá suas 40, 50 vaquinhas de leite e você tira aí 18 bezerros e 18 fêmeas no ano, na média, e você pega seus bezerros, em vez de vender, você decide engordar. Você quer um preço, um valor melhor um pouco nos seus bezerros, você está engordando. Se você tem a rastreabilidade, a certificação deles, você pode fazer conta. O que você vai ter que fazer a mais? Vai ter que fazer contato, por exemplo, com a Pantanal Certificadora, vai ter que contratar o serviço deles, vai ter que comprar os brincos, vai ter que rastrear a sua propriedade. E eles vão, o Márcio tem a equipe dele lá. São quantas pessoas na equipe, Márcio, hoje? Hoje aqui em Rondonópolis nós estamos com 15 pessoas numa equipe multidisciplinar de engenheiro agrônomo, veterinários e técnicos agrícolas. Em Campo Grande temos mais 15 veterinários, em torno de 30. Então, essa equipe vai até a sua propriedade, não importa o tamanho da propriedade, vai fazer a vistoria, vai te mostrar como é que faz isso. E o brinco, aqui eu não tenho como mostrar, a gente está na rádio, não tem como, mas vocês forem assistir na quarta-feira, a gente vai lançar lá no nosso canal do YouTube, vai estar lá, o Silas vai colocar a imagem do que é um brinco e do que é um animal rastreado. Eu estava mostrando aqui, o Robson não sabia como é que era. E esse brinco tem identificação com o número do animal. É realmente a identidade do animal. Então, para você que está em casa, que não imagina como é que é lá na fazenda, muitas fazendas hoje, não vou falar que a maioria ainda, muitas fazendas hoje têm esse nível de controle. Você conhece o animal pelo número, você tem a identidade do animal. Então, esse animal você sabe de onde ele veio, de quem você comprou, até chegar no frigorífico, tem toda a cadeia, todo o histórico dele. Como o Márcio falou, na hora de sair da propriedade, ele vai pegar aquele número, vai fazer uma relação, entrega um documento para o motorista do caminhão do frigorífico que vai levar, e lá eles vão conferir se esse animal, e aí ele vai fazer a comunicação com a certificadora e vai conferir se esse animal realmente é aquele que está certificado. Se isso estiver irregular, a carga dele vai ser desclassificada. Isso. E detalhe, Márcio, você falou até de exportação, mas o animal certificado, ele vem para consumo interno também, né? Também. Ele fica também para consumo interno. Também. Então, às vezes, é o que eu perguntei, você vai no mercado, você vai escolher a carne que você vai comprar, você quer saber de certificação, dá uma olhada lá se tem a certificação ou não. E essa certificação é como o seguinte, eu falar do meu produto é uma coisa, mas quando vem alguém de fora e olha e fala, não, seu produto é bom, seu produto tá de qualidade, que aí entra aquela situação, como é que você cuida do seu boi? Como é que você cuida da sua propriedade? Lembra, gente, quando a gente falou de semana passada da sustentabilidade do negócio, sustentabilidade do agro? E a gente vive falando que o agro não é o vilão da história. O agro cuida. Se preocupa e não tem como. Se a gente quer falar nas próximas gerações, o Márcio tem 2 filhas e está cuidando também dessa questão da sucessão, né, Márcio? Como é que elas vão pegar um negócio que não é só da certificadora, que você tem fazenda também, você é produtor, você conhece muito bem disso. Como é que vai ser isso? A certificação, e aí eu quero que você conte para mim também, que a experiência que você tem, que você vem de sucessão, eu quero que você conte para mim também como é que foi essa história, como é que você acabou na Pantanal, como é que surgiu a ideia da Pantanal e um pouco da sua história. O seu pai também veio para o Mato Grosso, quando seu pai veio para o Mato Grosso, veio trabalhar aqui. Conta pra gente essa história, conta um pouco da história, da história da sua família e da história de como você foi terminar essa ideia da Pantanal, com quem foi, como foi. Conta pra gente isso aí. Bom, Léo, meu pai chegou a Rondonópolis aqui, eu acho que uns 45, 50 anos atrás, né? Meu pai foi engenheiro civil, foi secretário de obras aqui em Rondonópolis, foi diretor do DERMAT, né, que é o Departamento de Estrada de Rodagens, foi engenheiro responsável. Fala o nome do seu pai para quem não conhece. Gustavo Moraes Júnior. Muita gente vai se identificar, vai se localizar agora. Meu pai já não está mais conosco, ontem foi dia 16 de agosto, era aniversário dele. Uma boa lembrança, mas... E
como tradição do meu avô e do meu pai também, nós éramos pecuaristas eu sou pecuarista de terceira geração. E quando eu fiz a faculdade de agronomia, eu já havia trabalhado, estagiado numa certificadora, estagiei na FamaSul, na Federação do Estado do Mato Grosso do Sul, né, de Agricultura, e estagiei numa certificadora em Campo Grande. Formei, meu pai já fazia a certificação, que a certificação começou no ano 2000. Ele já fazia com uma outra certificadora. E era tudo muito difícil o processo, Gino, porque o processo era muito papel. Cada boi tinha um documento mesmo, como se fosse, chamava DIA, Documento de Identificação Animal. Era como se fosse um RG do boi. E aquilo tinha que destacar na hora do embarque, era um tanto quanto dificultoso, né? E aí formei, como eu já tinha estagiado nisso aí, numa certificadora, encontrei meu sogro, que era o Nelson, o Valdir, Valdir Soares, que também hoje já é falecido, esse meu sócio, né? E a Rafaela, e montamos essa empresa de certificação. A proposta nossa era facilitar para o produtor rural. Ao longo desses anos, o que a gente fez? Eu via que o meu pai tinha uma dificuldade, assim como os outros produtores, de mexer com documentação naquele manejo do curral, mexer com papel ali era sempre difícil e tal, e a gente precisava simplificar os processos. Naquela ocasião que nós fomos credenciados em 2005, a rastreabilidade começou em 2000. Meu pai já fazia desde 2000, mas naquela ocasião que a gente foi acreditados, em 2005, nós entramos no processo e começamos a simplificar um pouco as coisas. Então, assim, nós começamos a usar o leitor, fomos atrás de como fazer. O DIA já vinha com código de barra, mas nós fomos atrás de pegar essa numeração, não visualmente, mas pegar com o leitor de código de barra. DIA, para quem não sabe o que é o DIA, é o Documento de Identificação Animal. Que é, na verdade, o brinco que vai no boi, que tem um número, para quem não sabe, é um número. O brinco vem lá com 8 números, 6 números. São 15 números. São 15 números pequenininhos, mas o que a gente lê geralmente são 6 números. São 6 números de manejo. Pra você ter ideia, são 15 números de identificação do boi, tá? A gente tá falando só do boi, porque aí tem as outras partes, tem o silo, como você falou, mas só para você ter uma ideia. 15 números de identificação para você saber qual é o animal. É em número de identidade. Tem mais informação, provavelmente, do que os nossos documentos pessoais, tá, gente? Aquele número é um número, é um logaritmo de numeração internacional. Ele vai falar o país, ele fala o estado e fala o município que o animal se encontra. Nesses 15 números, que é um padrão mundial. Então, a gente começou a facilitar a coleta desses, facilitar os processos. Então a gente não fazia mais a leitura visualmente. Com o passar do tempo, a gente também já não precisava destacar por cada animal esse documento por boi. A gente já começou a imprimir ele numa relação, numa folha de papel A4 simples para acompanhar o processo. E quando as propriedades foram adquirindo mais tecnologia, internet, notebook, hoje a gente faz esse processo tudo online. O produtor não vai mais, tanto no INDEA, no órgão de defesa sanitário, quanto na certificadora, levar um papel em mãos. Ele faz essa comunicação toda online da propriedade. Então, para os produtores, né, para o próprio serviço no campo, isso aí mudou demais, sabe? Assim, então, isso aí empregou muita gente nas propriedades. Você perguntou como que foi, né, Léo, essa questão da geração, né? Uhum. Então, assim, criou um emprego aí pros filhos dos funcionários das propriedades, pros próprios funcionários. As propriedades começaram a contratar técnico agrícola, zootecnistas, enfim, né? Profissionais do ramo, abriu uma gama do ramo habilitado. De oportunidades, né? Isso. Só um detalhe para complementar, que o Márcio falou assim, você perguntou aquela hora do tamanho dos proprietários. Pode fazer, não significa que se você está aí no seu sítio e quer certificar seu animal, que você, não, mas eu não tenho internet, não tem problema, dá para fazer no papel e também. A certificadora encaminha. A gente volta a falar, é para todo mundo. Isso. Tem que ter noção, né, da importância da certificação. São 6h26. Deve entrar em contato, por exemplo, o produtor, Márcio,
com a certificadora Pantanal? Tem algum telefone, Instagram, qual a forma de quem está ouvindo agora ali na fazenda, na chácara, no sítio? Eu tenho interesse, eu ainda não faço essa certificação aqui na minha propriedade. Qual é o contato, Márcio? Nós temos o Instagram da Pantanal, né? Que é o Pantanal Certificadora. Temos o site www.pantanalcertificadora.com.br. Os telefones na cidade é o 3421-4008 e o 99984-1230. Tá aí a informação para você que é do campo, para você que é da cidade, mora na cidade, trabalha no campo, produz, trabalha com agronegócio, agricultura familiar, que tem a sua propriedade, tem interesse na certificação para os seus animais, para o gado, boi, através do projeto. O Márcio já deu aí o contato, tá bom? Nós estamos apresentando a Hora do Agro. Você está ouvindo o programa Hora do Agro. Vamos juntos até às 7 horas aqui na 105 FM. Antes do Dr. Leonardo Rezende dar as notícias da semana, uma gentileza da Cel Agro e Nutripura, nós temos aqui um áudio do do Leandro Viegas, dando as boas-vindas ao programa. Ele que será o nosso entrevistado do próximo sábado, né, doutor Leonardo? Isso. Então, vamos ouvir aqui o áudio do Leandro Viegas, dando as boas-vindas ao programa Hora do Agro. Olá, pessoal, bom dia. Quero aqui com essa mensagem parabenizar o grande doutor Leonardo Rezende, o fantástico jornalista Robson Moraes e Gino Rondon. Gino Rondon já é um marco aí para nossa cidade de Rondonópolis. Não se fala em comunicação sem falar em Gino Rondon. Então, obrigado. Parabéns a vocês três que estão aí à frente do programa A Hora do Agro, que está sendo transmitido pela Rádio 105, que é uma rádio também diferencial em Rondonópolis, abrindo espaço para o agronegócio. Fiquei muito feliz quando soube do projeto que estão tocando aí, que é o programa A Hora do Agro, tá? O agro precisa ter mais espaço nos meios de comunicação, rádio, TV, sites e jornais. Ter algo destinado ao agronegócio é de uma alegria muito grande, não só para mim, como para a Cel Agro, como para todo o agronegócio de Rondonópolis. Então, parabéns 105, parabéns Leonardo, parabéns Robson, parabéns Gino. Estão aí um marco histórico para Rondonópolis, é uma cidade que é referência com exportação, referência com agronegócio. E a gente não tinha aí um programa destinado a falarmos tão somente do agronegócio. Fiquei muito feliz e em breve estarei aí com vocês numa programação ao vivo. A gente vai falar muito sobre agro, muito sobre Rondonópolis, muito sobre exportação, sobre essa locomotiva fantástica que é o agronegócio. Não só para Rondonópolis, não só para Mato Grosso, para o Brasil e principalmente muito importante para o mundo inteiro. Então, mais uma vez, parabéns, estou aqui à disposição e contem comigo. Um forte abraço. Muito obrigado, Leandro Viegas, dando as boas-vindas aqui ao programa, a nossa equipe. Sábado que vem é o nosso entrevistado, né, doutor Leonardo? Sábado que vem o Leandro vai estar aqui conosco, feliz com isso. Agradecer o Leandro, a receptividade dele, ao Adriano, a Márquia lá do Pode Aplicar, nos recebeu. Sensacional. Aproveitando esse momento dos abraços aqui, da lembrança do pessoal, é bacana receber mensagens aqui da turma que está nos ouvindo, o pessoal lá na Fazenda Morro da Lua, o Pi, forte abraço para ele, para Maria lá. O Luciano, que esteve conosco aqui semana passada, mandou um abraço aqui pro Márcio, pro Robson, para você, Gino, para todos. Muito obrigado. Gostando muito do programa. E olha que o Luciano, hein? Que ele é para criticar. Foi muito bom eu ouvir isso dele, né, Márcio? Muito bom. E o Caramba, eu tava e o Vinícius Fázio, nosso amigo Pimpano, já mandou uma mensagem aqui, judia do Marcinho aí, que é grande amigo nosso, parceiro de pescaria, e ele falando judiar de você, Márcio, como é que pode isso, né? Mandar um abraço pro Vinícius aí. E numa gentileza agora, 6h31, da Cel Agro, do Leandro Weber Viegas, nosso próximo entrevistado, doutor Leonardo Rezende, também numa gentileza da Nutripura.
as informações, as negociações aí, a hora do negócio, aqui na Hora do Agro. Vamos lá, essa semana, de acordo, eu sempre passo as informações de acordo com o Instituto Mato Grossense de Estatística Aplicada, que é o IMEA, que é um órgão oficial que pode passar para nós os valores. O que nós temos de comercialização nessa semana. Ontem, o boi gordo à vista fechou na média do Mato Grosso R$ 206,31. Lembrando que esse é o valor do boi normal, a gente brinca boi caipira, né? Sem rastreabilidade. Boi comum sem certificado. Sem certificado. O certificado tem um plus, tem um valor a mais nisso aí. E também não é boi China, que também tem um valor diferencial de preço, que é boi qualificado para isso. 206,31 na média do Mato Grosso, o boi à vista. Em Rondonópolis, R$210. Teve uma variação de 0,65% a mais. A vaca gorda, no Mato Grosso, R$ 188,97, também à vista. Em Rondonópolis, R$ 192,50. A prazo, boi gordo, R$ 211,31 na média do Mato Grosso. À vista, a prazo em Rondonópolis, R$ 215. Vaca gorda, R$ 193,97 na média do Mato Grosso. E aqui na Praça de Rondonópolis, R$ 197,50 com 30 dias. Lembrando, vaca comum, boi comum. Milho disponível, Mato Grosso, a média fechou em R$ 37,55 a saca, enquanto que em Rondonópolis R$ 40. E R$ 40 com uma variação a menor de R$ 2,44 na semana. Soja, Mato Grosso, R$ 109 disponível, preço balcão. Rondonópolis, R$ 118,40, também com a queda de 0,50% na semana. Algodão em pluma, valor em pluma disponível, Mato Grosso, R$ 126,28 a arroba. Rondonópolis, R$ 126,18. O caroço, R$ 627,49 a tonelada. O leite, a turma do leite aí, turma tirando leite essa hora, então já parou de tirar leite, né? Já trocou de camisa de tanto suar. Os amigos aí do leite quiserem me mandar uma mensagem aqui. Em Mato Grosso, a média R$ 2,23 o litro. Na região nossa, no sudeste aqui do estado, R$ 2,30. Suínos, preço do suíno vivo. Mato Grosso, R$ 7,37 o quilo. Sudeste, R$ 7,34. E por fim, uma notícia aqui do INDEA, Mato Grosso, notícia importante. A vacinação obrigatória contra a brucelose tinha prazo até 30 de junho, foi prorrogado para 31 de julho, então termina semana que vem. Semana que vem não, daqui 2 semanas, né? Julho ou agosto? 31 de julho. Não. Agosto. E a notícia que eu peguei foi de ontem, 16 de agosto. Então tá. Então eu errei na notícia. Não tem problema. Tá ao vivo, é isso, gente. Isso. Posso errar, eu tava ontem à noite fazendo a tarefinha e feliz da vida achando que eu tinha feito toda a tarefa da semana e dou esse furo no ar. Faz parte. Eu já vi gente pedir 1 minuto de silêncio por uma pessoa que não tinha morrido. Chegou a informação. Depois a família ligou, ele tá vivo, ele tá aqui na UTI, mas tá vivo. Sempre numa gentileza da Cell Agro, que está no mercado há 15 anos, são especialistas na formulação e produção de adjuvantes agrícolas que são criados para resolver problemas específicos dos produtores. Produtos da Cell Agro são adicionados aos agroquímicos para aumentar a sua eficiência, facilitar a aplicação e minimizar possíveis problemas, além de proteger o meio ambiente. Cell Agro, tecnologia em aplicação. Conheça mais da Cell Agro, celagro.com.br. Também a Nutripura, parceira aqui do programa Hora do Agro. Nutripura, ícone em nutrição animal, pastagem, mantém um programa de estágio no Centro de Pesquisa Nutripura, que está localizado aqui no município de Pedra Preta, é um dos maiores laboratórios, né, doutor Leonardo, da América Latina, na Nutripura, e que reúne as características de uma fazenda de grande porte, aliada a um ambiente dedicado à pesquisa, com grande número de animais, sendo a fazenda experimental composta pelas seguintes estruturas: sistema intensivo de pastagem rotacional, 500 animais, também contínuo em suplementação, 300 animais, semi-confinamento, 600 animais e confinamento, 1.700 animais.
E certificado pela certificadora Pantanal. Certificado pela certificadora Pantanal. Está aqui, Dr. Márcio Vinícius, nosso convidado de hoje. Aqui, 105 FM. Você está ouvindo o programa Hora do Agro. 6h37, Robson Moraes. Vamos lá, Márcio, a gente, dentro do que nós estamos conversando aqui, eu gostei muito dessa sua última fala, trazendo a história lá desde 2005, né? Seu pai desde 2005, vocês. O quanto o processo da certificação e o quanto a compreensão da importância vem se tornando orgânica, quase que enraizada já nos produtores ao longo do tempo. Só uma construção, a gente falou lá no início do programa, da credibilidade, enfim, da confiança e de desburocratizar, simplificar processos. Isso vem se tornando orgânico e natural. Nós falamos também, quando a gente está falando do tamanho de propriedade, e é importante reforçar para quem está ouvindo, a gente não está falando do tamanho geográfico, mas sim da capacidade produtiva. E aí nós estamos falando de abertura de mercados. Aumentar a capacidade produtiva, abrir mercados, o que vai trazer mais rentabilidade. É claro que com mais rentabilidade vem mais responsabilidade. E aí, mais do que nunca, fundamental e importante ter a compreensão, ter organicamente, como eu estava dizendo, a importância de saber o que é uma certificação e por que fazê-lo. Nós, agora, na hora que o doutor Leonardo estava aqui lendo essa tabela, a gente falou do boi não certificado, boi certificado. Enfim, num processo natural de abertura de mercado e de maior rentabilidade, certificação e rastreabilidade não tem como se separar, não tem como dissociar. Andam mais do que paralelos, andam unidos, e é isso, né? Isso mesmo. A grande vantagem para o produtor, Robson, é isso. Assim, hoje, né, o Dr. Leonardo acabou de falar que os valores do IMEA e do boi é em torno de 205? Isso. 205, né? Um boi certificado hoje, ele vai ter de R$3 a R$5 a mais por arroba. O produtor vai ter essa lucratividade a mais. Se esse boi for identificado, aí tem as outras variantes. Se ele for identificado até os 10 meses de idade, ele pega uma isenção fiscal de exportação que chama-se cota Hilton, que é uma cota para todos os países exportadores de carne. Então esse diferencial tende a dobrar ou ser mais agregar mais valor ainda ao valor da arroba. Então tudo isso faz com que o produtor seja remunerado e os custos da rastreabilidade da certificação se justifiquem. E importante também deixar para quem está ouvindo, ainda dentro do tamanho de propriedade e dentro desse processo natural de abertura de mercado, para quem está nos ouvindo e quer expandir mercado, quer expandir um negócio, quer ter rentabilidade, independe do tamanho. É uma etapa a ser cumprida e cabe a Pantanal e outras empresas, enfim, tornar isso cada vez mais acessível. E falando de custo mesmo, dentro daquilo que é possível negociar, evidentemente, para que se torne acessível, para que se expanda o mercado, para que se tenha maior rentabilidade, para que esse investimento seja diluído e nem percebido em médio e longo prazo. Acho que a grande missão talvez seja essa. Isso. E é um caminho sem volta, viu, Robson? Porque eu não esqueci de mencionar no começo da nossa conversa que o mais importante da rastreabilidade por exemplo, os países da Europa, do bloco do mercado comum europeu, que exigiu a rastreabilidade internamente entre os países dele, depois dos países que eles compram carne, a maior vantagem da rastreabilidade, ela surgiu por isso, foi para conseguir rastrear todo o segmento da carne. Então, o que acontece? Isso aí eu tenho que mencionar. Sanitariamente falando, lá na Europa tiveram crises, como o mal da vaca louca, tiveram crises alimentares, tiveram adulteração de laticínios, tiveram adulteração, tinha resíduo de antibiótico em salsicha, enfim, tiveram esses problemas lá na Europa. E a rastreabilidade não era rastreado. A partir de 2000, eles exigiram a rastreabilidade dos países dele interno e exigiram a rastreabilidade dos países que eles importam carne. Por quê? Quando você tiver uma crise alimentar dessa, você consegue identificar aonde que está essa carne, ou esse produto, ou esse laticínio no mercado, esse produto alimentar. Então você consegue fazer
um recolhimento dessa carne para a segurança alimentar, entendeu? Para que não chegue nos consumidores. Essa foi a maior importância da rastreabilidade. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui dentro que você está falando. Olha, nem a pergunta, é só um comentário. A gente vê a Europa, europeu, muito severo, rigoroso com aquilo, quando é a produção brasileira. Enche a boca para falar, enche o peito para falar e para criticar e para atacar. E se você puxar pela história recente, onde é que está o problema? Não está aqui, porque aqui a lição de casa é feita. E, bom, vez ou outra a gente vê na mídia aí os caras enchendo a boca para falar, é brincadeira. Aí tem discussão para 2 programas, que aí você pode falar de questão de protecionismo de mercado, tem uma série de avaliações para serem feitas quanto a isso. Nunca é demais a gente lembrar que a ideia aqui do nosso programa é comunicar melhor o que o agronegócio faz para o nosso ouvinte e para a população em geral. E nesse sentido, quando o Márcio fala de certificação, ele demonstra o nível de tecnologia de informação que se tem no agronegócio. E quando a gente fala de tecnologia de informação, não precisa ser necessariamente, a gente sempre fala isso, não é computador, isso é muito de informação. Pesquisa, informação, números. O que você não consegue medir, você não consegue avaliar. Se você não consegue avaliar, você não consegue fazer projeção de resultado. Se você não consegue fazer projeção de resultado, como é que você vai programar crescimento? Como é que você vai identificar crescimento? E nesse ponto, o agronegócio brasileiro está anos-luz na frente do restante. E nós acabamos, no começo, sendo obrigados a fazer algumas coisas, mas que depois a gente consegue converter isso num grande diferencial. Né, Márcio? Sim. Quando nós falamos de certificação, tá certo eu falar que um animal certificado é um animal com garantia, é um produto que você vai consumir com garantia de qualidade e de segurança alimentar? Sim, ele é um produto que ele vai estar atrelado ali à certificação e à rastreabilidade. Todo o protocolo sanitário, entendeu? O produtor que faz essa certificação, ele, seja ele de cria, recria ou engorda, né? Esse produtor, todo o serviço que a gente faz, ele está atrelado ao órgão sanitário de defesa sanitária animal. Então, assim, campanhas de vacinações, atualização de saldos do INDEA, todo esse manejo sanitário que ele é obrigado a fazer no órgão de defesa anda junto com a certificação. Nós acompanhamos tudo isso aí e validamos toda essa etapa do processo. Isso na carne vocês fazem isso também, como você falou, nas unidades armazenadoras de grãos. Sim. Então não é só na cadeia da carne que você consegue certificar essa qualidade, na cadeia da produção de grãos também é possível. Agora, uma dúvida minha: é possível certificar ou rastrear uma fazenda de leite e o leite sair certificado? Sim, existe essa certificação do leite lá em Minas. Nós recebemos uma proposta, um projeto de um produtor aqui da região nossa, e a gente chegou de fazer um estudo de viabilidade de mercado, que é uma certificação do leite AAA. O que é esse leite AAA? Isso é um leite que ele tem menos propriedades alergênicas, né? As crianças, as pessoas intolerantes de leite. Então existe essa certificação lá na região de Minas. Né? Para nós aqui não houve viabilidade, né? De laticínios e produtores em quantidade para a gente fazer a viabilidade desse. Mas existe possibilidade. É aquele leite A2? Isso. Por falar nisso, a gente fala muito a gente insiste na questão da responsabilidade e não da necessidade do tamanho. O Luciano falou muito bem disso, você também falou. A grande diferença não é a questão do tamanho, é a vontade, né? Mais a diferença é a vontade de fazer. E aí vai uma chamada também para o pequeno produtor, porque o pequeno produtor, com essa questão da dificuldade de valores, a gente falou do valor do litro do leite aqui de 2,30, quando você aplica um diferencial, às vezes você vai gastar um pouco mais, você coloca diferencial no seu produto, você consegue agregar valor.
Então você, ao invés de vender isso como uma commodity em preço comum, você traz um diferencial para o seu produto, vende um produto diferenciado e você consegue colocar um valor diferenciado nesse produto. Nós falamos agora há pouco da questão, e te puxo para isso de novo, da questão da sucessão, da comunicação com a outra geração. Essa outra geração está mais preocupada com como é produzido, da forma como é produzido, qual a responsabilidade, o que eu ganho com isso, o que a natureza não perde com isso. Como é que você tem tratado, como é que você, a sua esposa, a Carol, como é que vocês têm tratado e como é que tem sido essa parte da sucessão? Como é que vocês têm programado isso com as meninas? Vocês já começaram a pensar nisso, já começaram a conversar sobre isso? Sim, e a Carolina, minha esposa, ela é minha sócia também na certificadora, né? Assim por sucessão. Como eu falei lá no início, que o Nelson também nos deixou, né? Assim como o Valdir, que era o outro sócio, e a Carol e a Rafaela entraram nessa sucessão. E nós vimos aí trabalhando essa sucessão, primeiramente, né? Na Pantanal Certificadora, que já entrou aí uma segunda geração lá com a gente. E a certificadora não é só você acompanhar os processos, você tem que estudar bastante, você tem que se capacitar. A gente precisa de cursos do Inmetro, do Ministério da Agricultura, mensais, semestrais e anuais. Esses órgãos nos auditam, né? Eles auditam todo ano, eles vêm aqui na certificadora, auditam os nossos processos, eles vão em loco nas propriedades, por amostragem, Gino. Eles auditam também as fazendas, as unidades armazenadoras, para ver se a gente está fazendo da forma correta. Então, assim, Leonardo, respondendo, a gente já fez essa sucessão na Pantanal, e estamos trabalhando também a sucessão na fazenda. Que né? bom. Na fazenda nós já sou a terceira geração, né? Meu pai já não está mais conosco e já estamos trabalhando com as filhas também. Eu tenho 2 filhas, a Júlia e a Manuela. Que bom. 6h49, programa passa rápido. E aqui a informação, Hora do Agro, a informação aprovado na Câmara dos Deputados, o PL 397/2024, foi relatado pela deputada federal Marussa Boldri, que autoriza a prorrogação dos financiamentos de crédito rural em municípios em estado de calamidade ou emergência devido à seca ou estiagem. Essa medida é essencial para dar suporte aos produtores em momentos de crise, garantindo mais segurança no campo. O projeto também inclui agricultores afetados por excesso de chuvas, reforçando o apoio ao setor e a segurança alimentar do país. PL de autoria do senador Messias de Jesus, republicanos de Roraima, segue agora para a sanção presidencial. A deputada Fernanda aqui de Mato Grosso teve também uma força muito grande na aprovação das PL. São 6h50. Nós estamos aqui entrevistando Márcio Vinícius, da Certificadora Pantanal, programa Hora do Agro, 105 FM, com o Dr. Leonardo Rezende, o jornalista Robson Moraes e eu, Gino Rondon, e o nosso entrevistado hoje, Márcio Vinícius. Robson. Muito bem, não só um adendo, importante essa notícia que você trouxe e importante nesse momento que nós estamos falando, quanto para os produtores, não só Mato Grosso, todo o Brasil, precisam de fato de ajuda. E essa é uma competência, uma obrigação de Estado. O Estado tem que ter política para o produtor. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, prejuízo estimado na casa dos 5 bilhões de reais em terra arrasada, maquinário perdido, produção inteira que se perdeu. De fato, o produtor rural precisa sim de ajuda, seja por conta de seca, seja por conta do que aconteceu lá no sul do país, e essa sim é uma responsabilidade e uma obrigação do Estado. Gino, deixa eu trazer um recado aqui que a nossa produtora, dona Edna, me soprou lá no início do programa. Para você que está nos ouvindo, talvez tenha falhado o meu áudio, eu vou reforçar. Nós estamos ao vivo aqui no rádio, gente, e no nosso perfil no Instagram, você coloca lá @programa Hora do Agro no Instagram, você encontra o nosso perfil e tem um link para você ouvir o nosso programa também pela internet. Nós ainda não estamos com a live no Instagram, uma coisa do seu Mark Zuckerberg lá da Meta Brasil, que o nosso menino de ouro já está resolvendo. Vamos estar ao vivo em breve, mas nesse momento estamos aí resolvendo a burocracia. Nosso menino de ouro é o Silas Davis. E lembrando que nós estamos no YouTube, gente, sempre às quartas-feiras, o programa que é exibido aqui no rádio
vai ao ar no YouTube. O programa passado com o Luciano Rezende já está lá para você assistir, para você conferir os melhores momentos. E esse aqui, essa entrevista enriquecedora com o Márcio também, na quarta-feira, 19 horas, vai subir para o nosso canal oficial no YouTube. Procure aí, programa Hora do Agro no YouTube, nos encontra, aproveita, se inscreve no canal, dá o like, dá aquela força pra gente, que a gente vai ficar muito feliz. Aproveita, Robson, 6h52, a gente já está caminhando para a aterrissagem do programa. Encerrando, fazendo uma pergunta aí pro nosso entrevistado de hoje, nosso convidado especial, Márcio. Eu gosto, vou aproveitar aqui essa reta final para a gente fazer um balanço dentro do que a gente vem conversando, e acho que a missão, nosso doutor Leonardo estava falando da missão do Hora do Agro, que é comunicar e trazer para as pessoas, especialmente para quem não é do campo, como se dão os processos e como a responsabilidade é enorme. Nós falamos dos 6ãos no programa passado, a informação passa por isso. Hoje nós estamos trazendo aqui o que é a certificação, o que é a rastreabilidade, com um objetivo em comum entre os dois programas, que é comunicar, fazer com que as pessoas entendam. Como eu disse lá no início, quem vai ao supermercado, quem consome, quem compra leite, quem compra carne, quem compra seja lá o que for, que vem do agro, não imagina, não tem ideia dos processos e do quanto isso é rigoroso, inclusive por essa falta de comunicação que você tem, vez ou outra, aquele discurso atravessado, aquele discurso errôneo, aquela série de bobagem, na verdade, que a gente ouve por aí. E eu queria te ouvir um pouquinho, Márcio, nessa etapa final do programa, falando um pouquinho sobre a importância desta comunicação, a importância de fazer, otimizar os processos porteira dentro, mas também comunicar porteira fora. Isso, Robson, o importante é os consumidores, os ouvintes, né, de uma forma geral, tanto na cidade quanto no campo, entenderem que as propriedades, elas vêm fazendo um trabalho de excelência a nível até mundial, sabe? Com a certificação, e até as propriedades que ainda não estão certificadas, mas como um todo, eu acho que é importante o consumidor, o ouvinte, entender que nós, produtores, eu vou me colocar como produtor também, além de certificador, que nós produzimos com qualidade, que as nossas propriedades respeitam o meio ambiente, nossas propriedades, nós temos funcionários bem instalados, registrados, com todos os direitos sociais, e que nós produzimos de uma forma sustentável. Então, a gente precisa desmistificar o agro e mostrar que existe vários selos de certificação de qualidade, e para testar isso aí, e o mercado, que é o que o mercado, né, interno e externo exige. Para isso existe a Pantanal. Doutor Leonardo, agora também, estamos indo para o final do programa. Doutor Leonardo Rezende, as últimas considerações e a pergunta aí para o nosso entrevistado. Tá certo, Gino. Primeiro, antes da pergunta e caminhando para o final, agradecer o Márcio por ter vindo aqui hoje, tá? Disponibilizar seu tempo, acordar de madrugada, eu sei que não é fácil. Difícil acordar. Dia. O Márcio, fique tranquilo para conversar, bater papo com o Márcio, porque ele é meu companheiro de pesca, tá? Então é difícil tirar ele de manhã para acordar ele, até para pescar. Ele dorme pescando, que você disse? Durante a pescaria ele quer dormir também na sombra. É a cesta. Tem que tirar a cesta, mas eu não tenho muita essa paciência, não. Mas é um grande amigo, eu agradeço muito ter vindo aqui. E essa sua mensagem falando da responsabilidade do agro, ela é muito importante para nós. E vindo de você, que é da certificação, que tem uma certificadora, é mais importante ainda. Finalize, pelo menos para mim, me conta qual a visão que você tem do produtor rural hoje, da evolução. Você que está desde 2005 certificando, me conta em breves palavras o que você viu da evolução da produção do produtor de 2005 para cá, nesses quase 20 anos. Léo, nesses quase 20 anos a gente viu o produtor se tecnificar mais, com notebook, com internet, com leitores óticos, né? A gente viu ele contratar uma mão de obra mais qualificada,
né? Antigamente, na época do meu pai, era comum os funcionários terem instrução de primário ou primeiro grau somente, né? E hoje a gente tem funcionários nas propriedades mais capacitados, com maiores formações. Então eu acho que isso é importante, entendeu? E eu acho que isso tudo mudou no campo. Beleza. Qualificação. Satisfeito, doutor Leonardo? Robson? Muito satisfeito hoje. Márcio Vinícius, muito obrigado pela sua presença aqui na Hora do Agro. Nosso tempo corre, né? Vai uma hora, passa rapidinho. Silas, obrigado. Não doeu, né, Márcio? Departamento Comercial Edna Rondon, 67-99871-2265. E agradecendo, falando que um dos grandes motivos do sucesso da Nutripura, que não é somente uma empresa que oferece os melhores produtos de nutrição animal e pastagem, prestando serviço de alta qualidade no segmento pecuária em Mato Grosso, é que ela é uma empresa que trabalha com os valores herdados das famílias do seu criador, Luciano Rezende. Muita transparência, honestidade, verdade, respeito ao próximo. Nutripura, quer saber mais? Nutripura.com.br. E também a parceria, nossos agradecimentos a Cel Agro, sempre apoiando o homem do campo, sempre apoiando. A Cel Agro está no mercado há 15 anos, são especialistas na formulação e produção de adjuvantes agrícolas que são criados para resolver problemas específicos dos produtores, e os produtos da Cel Agro são adicionados ao agroquímicos para aumentar a sua eficiência. Quer saber mais da Cel Agro? celagro.com.br. Também a certificadora Pantanal, conheci desde o início da certificadora aqui em Rondonópolis, saudoso Nelson, seu sogro. Você também já estava no início do processo, né, Márcio? Valdir, que já não está mais aqui com a gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Vem aí o Hélio com o programa Raízes Pampianas, aqui na 105. Sábado que vem, 6 horas, estaremos com mais uma edição do programa A Hora do Agro. Eu, Gino Rondon, agradeço em nome de toda a nossa querida equipe, Dr. Leonardo Rezende, Robson Moraes e ao nosso entrevistado. Obrigado, Márcio, pela presença. Muito obrigado. E agora nosso parceiro. Parabéns, um grande abraço a todos. É isso aí, pessoal. Obrigado por sua audiência. E esse foi o Hora do Agro, em homenagem ao nosso amigo Márcio Vinícius Moraes. Até a próxima. Fiquem com Deus.